O Brasil, durante os movimentos de rua protagonizados pelo gado, ele foi derrotado em uma guerra sem sequer ter mobilizado seus exércitos. Os Estados Unidos não precisaram mandar soldados para vencer o Brasil na guerra, porque a massa de manobra brasileira assumiu o papel de soldados estadunidenses, derrubaram a presidenta da República. E agora nós temos provas de que as espionagens estadunidenses estão bem voltadas ao Brasil. É muito importante dizer que o Lula está sendo espionado desde antes de ser presidente da República, o que significa que provavelmente os Estados Unidos possuem uma força-tarefa permanente para espionar todas as autoridades brasileiras. Lula é alvo de espionagem dos Estados Unidos desde a ditadura, revelam documentos obtidos por Fernando Moraes. Gente, de uma forma muito simples. Todas as autoridades brasileiras lá atrás, obviamente, não imaginavam que o Lula seria presidente da República. Todas as autoridades brasileiras estão sendo espionadas pelos Estados Unidos há muito tempo. Todas as autoridades políticas, todos os chefes sindicais, e tá mais que na hora do Brasil criar vergonha na cara e aprender que essa ladainha de que nós seríamos amigos dos Estados Unidos, essa ladainha de que nós estaríamos nessa realidade agora procurando uma parceria com os Estados Unidos do tipo primo rico ou padrinho de casamento rico, como é a desculpa dos bolsonaros, não dá certo. Gente, eu queria nesse momento agradecer as pessoas que estão chegando e queria pedir para quem puder ajudar o trabalho, o Pix está aqui 31997692494 e pix@estopa.com.br. Deixem o like e mandem o boa tarde, porque é muito importante para o crescimento da live. Tornem-se membros, que é importante para o crescimento do canal. Mandem o Pix, que é importante para a sobrevivência do canal. Agora, vamos nessa, né? Tá aí uma coisa que já vem sendo dita há muito tempo, que é essa questão de um Lula ser espionado pelos Estados Unidos não ter presidente amigo do Brasil em qualquer governo, principalmente nos governos dos supostos amigos, como Obama, como Biden, sempre o Brasil foi espionado. Lula sendo alvo é uma coisa muito óbvia que vai chamar atenção, porque nós estamos falando do cara que hoje é presidente do Brasil. Mas podem ter certeza que todos os brasileiros que exerçam influência são espionados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não exercem controle sobre o mundo simplesmente construindo armas. Existe a parte relacionada à inteligência também. Deixa eu agradecer aqui Lucival, Vera, Cesário, Elis e Maria. Gente, deixa agora, enquanto o pessoal está chegando, eu gostaria de dizer para vocês que o 247 está fazendo um novo documentário. E quem puder ajudar o documentário do 247, a Lana vai abrir agora no canal e vai compartilhar o link para ajudar, que tem o link do Catarse, mas você pode ajudar também o documentário sobre a questão das espionagens no pix@brasil247.com. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, mas o Léo mandou para mim o link, eu vou compartilhar nas redes e vou compartilhar no YouTube, vou compartilhar também no Facebook, mas é muito importante a gente falar aqui também durante a live. Então, deixa eu só ler aqui, pix@brasil247.com.br. Então, pode mandar um e-mail para contato@brasil247.com.br. Espionagem ilegal, gabinete do ódio, de Juiz de Fora. Então, nós teremos aí um avanço total nessa questão da investigação a respeito desse caso. Deixa eu colocar no jeito aqui, que daqui a pouco eu falo e coloco no ar. O Léo me mandou hoje, mas eu vou deixar no jeito aqui até atingir a meta. E já temos um número bem interessante que está aqui ó, no Catarse. Deixa eu colocar para vocês. Já tem dos 348 apoiadores em 2 dias, já foram arrecadados R$19.462. Lembrando que o documentário é uma peça jornalística importantíssima por causa do outro documentário do Joaquim de Carvalho, da investigação realizada
eu tenho muitas informações para falar com vocês. Então, esse trabalho de Joaquim de Carvalho não é um trabalho necessariamente de um canal, é um trabalho para a sociedade brasileira. Então, todos os canais de esquerda devem apoiar esse Catarse para esse documentário. E, né, quem quiser, catarse.me/espionagem. Agora vamos definitivamente às notícias. Vou falar sobre o caso Ramagem, vou falar sobre o caso da BIM Paralela, como a coisa está evoluindo, mas eu quero focar um pouquinho nessa questão da espionagem dos Estados Unidos, porque isso amarra muita coisa, tá? Ana Lúcia Guerreiro, desculpe se é maldade, mas você não estava tão amigável com o 247. Juro por Deus que estou confusa. Não, Ana Lúcia Guerreiro, deixa eu te explicar. O 247, eu nunca deixei de ser amigo do Léo Atucci, do Joaquim de Carvalho, do 247. Existe uma questão no 247, né? Quando eu saí do 247, eu descobri que uma pessoa do conselho editorial do 247 estava trabalhando para me distanciar da minha filha. É isso me magoou bastante, mas isso não tem nada a ver com o Léo Atucci, isso não tem nada a ver com o trabalho que é feito pelo 247, que continua sendo o portal de maior importância no progressismo brasileiro. Então são coisas completamente diferentes. Desde o início eu tenho dito aqui que eu não sou inimigo do 247 e que continuo amigo do Léo Atucci. Então não sei o que é que deu essa confusão. O fato de eu ter saído, inclusive eu disse que eu saí pelas questões que eu estava passando, né, a distância da minha filha, tudo isso estava me deixando na necessidade de tomar medicações que tiravam um pouquinho a minha precisão para fazer os trabalhos. Agora tá tudo bem, inclusive a Luísa tá comigo esses dias, passando as férias, as coisas já se normalizaram e eu tô fazendo o trabalho aqui na live. Então não tem briga com canais de esquerda, porque eu sou, talvez dentre todos os comunicadores da esquerda, eu sou aquele que mais incentiva a ideia de uma comunidade de esquerda sem brigas. O fato de ter uma pessoa no conselho editorial que é contra o trabalho que eu faço e que assumiu, né, como sendo o motivo da própria vida me prejudicar, não significa que o Brasil 247, que tem vários comunicadores, pessoas maravilhosas, deixe de ser o canal mais importante. É incompatível porque a pessoa do editorial não me quer lá. Mas necessariamente a parte de fazer um documentário do Joaquim de Carvalho, isso não é para o 247, isso é para o Brasil, gente. E se fosse para o 247, eu estaria divulgando da mesma forma. Agora vamos falar sobre essa questão aqui dos Estados Unidos. Lula é alvo de espionagem dos Estados Unidos desde a ditadura. Revelam documentos obtidos por Fernando de Moraes. Quem acompanha meu trabalho, agora vai uma enquete aí, Alana. Quem acompanha o meu trabalho e já ouviu esse, né? Quem já ficou sabendo disso há mais tempo pelo meu trabalho? Né? Então seria a mesma coisa da outra. Onde você ficou sabendo que os Estados Unidos espionam o Brasil há muito tempo? Foi no canal Leonardo Estopa, no Léo ao Quadrado do 247, ou você está sabendo disso agora? É muito importante para a gente afiar as coisas, porque eu falo sobre a espionagem dos Estados Unidos contra o Brasil há 8 anos. Então quem acompanha o meu trabalho, inclusive podem pesquisar que um dos primeiros vídeos que eu fiz, eu estou falando de 8 anos atrás, foi exatamente a respeito disso. Estados Unidos manipulando a Operação Lava Jato para acabar com o Brasil, porque o interesse deles era o Brasil colônia, Brasil com a indústria destruída, vendendo grãos. E as coisas foram acontecendo. Eu gosto de fazer essas enquetes, principalmente porque são pontos que eu trouxe há muito tempo, que agora se evidenciam, mas antes da gente ter o Lula se manifestando nesse sentido, os outros canais não tiveram coragem de falar. Eu tenho muito orgulho de dizer que, ao perceber indícios de determinados comportamentos de agentes internacionais, eu falo mesmo que o Lula esteja falando algo contrário, porque o Lula, como chefe de Estado, ou até mesmo enquanto era candidato a chefe de Estado brasileiro, ele precisava ficar de uma forma neutra, ele não pode fazer determinadas críticas para não gerar problemas nas relações internacionais, mas em contrapartida, eu como comunicador e principalmente nessa função de orientar as pessoas que estão acompanhando aqui sobre a existência dessa briga, eu preciso dizer para vocês que eu falo sobre isso há 8 anos e nunca deixei de falar. Lula, e além de ser uma inaceitável violência contra um cidadão brasileiro, a arapongagem estadunidense é uma afronta à soberania nacional, diz Gleisi Hoffmann. Claro,
e que a Glaze e as pessoas agora acreditem um pouco no que o Leonardo Stoppa está falando e que entendam que a arapongagem ela não é exclusiva do presidente Lula. Seria a inocência imaginar que o Lula, que durante o governo militar não era, digamos que, um político com a expectativa de se tornar presidente da República, ele já está sendo espionado há 50 anos. Imaginem que todos os políticos brasileiros são espionados pelos Estados Unidos. E agora eu queria falar com vocês sobre uma questão tecnológica que os Estados Unidos possuem há um certo tempo, que desde o momento em que o Fernando Henrique entregou as telecomunicações nas mãos do setor privado, a gente pode estar tendo o acúmulo de gravações a respeito de determinadas pessoas, pessoas com potencial político, pessoas que tenham pretensão política ou influência, o que significa que os Estados Unidos podem ter nesse momento toneladas de dados a respeito de cidadãos brasileiros, porque as empresas de telefonia já podem estar fazendo esse serviço de espionagem para os Estados Unidos há muito tempo. No momento em que um determinado brasileiro que tinha potencial de se tornar autoridade se torna realmente autoridade, aquele brasileiro tem os seus dados ali avaliados por inteligência artificial para tentar encontrar dentro daquela quantidade gigantesca de dados, gravações e assim por diante, qualquer coisa que os Estados Unidos possam usar potencialmente contra essa pessoa. Essas espionagens a respeito de potenciais políticos ao redor do mundo são coisas realizadas pelos Estados Unidos e Israel há muito tempo. Estados Unidos e Israel possuem todo o perfil de todos os políticos ao redor do mundo, sabendo coisas básicas como alergias. Através das alergias é possível matar um cidadão, sabendo dados como medos, gostos e desgostos, e inclusive o que a população pensa a respeito daquele cara e o que faria a população lutar contra aquele cara. Por isso que durante as eleições fortemente influenciadas pelos Estados Unidos, como as eleições de 2018, nós tivemos uma aplicação perfeita dos medos da população brasileira. Era kit gay, mamadeira erótica, comunismo, tudo isso. Os Estados Unidos já aplicavam de uma forma menos tecnológica, e com o nascimento do Facebook, que eu sempre disse aqui no meu trabalho, que o Facebook não é uma empresinha do Mark Zuckerberg, mas é uma ferramenta de guerra dos Estados Unidos. Desde o nascimento do Facebook, nós temos os Estados Unidos como uma arma poderosíssima, que entra em outros países, coleta dados de outros países, aplica algoritmos nesses dados e a partir daí conseguem entender a mente da população e controlar o processo eleitoral. Isso agora, aos poucos, vai se tornando de conhecimento público, que antes era uma coisa conspiratória. Quando eu dizia isso, inclusive há 10 anos atrás, quando eu ainda não fazia vídeos, eu fazia textos, eu disse sobre a possibilidade de estarmos sendo constantemente monitorados pelos aparelhos de telefonia móvel. E aí, de uma hora para outra, vieram artigos mais contundentes de pessoas de autoridades falando sobre isso, e o povo já entende que hoje isso é uma coisa tão comum que na hora que você fala sobre determinado produto, o Google já começa a te oferecer aquele produto. Ele está escutando sua voz constantemente. Agora, nós temos a possibilidade de termos aqui uma conscientização, principalmente por parte dos brasileiros. Então, vamos lá. CIA e Departamento de Estado estão entre os órgãos dos Estados Unidos que monitoraram Lula. Lembrando, monitoraram Lula é o vazamento. Eles monitoram ainda vários cidadãos brasileiros com potencial político. Foram identificados 613 documentos produzidos pela CIA, 111 pelo Departamento de Estado, além de outras dezenas feitos por diversas agências. Então vamos lá. Para quem achava que os Estados Unidos eram o suposto padrinho rico de casamento que deveríamos confiar, e para quem achava que existia nos Estados Unidos um determinado presidente que seria parceiro e um determinado presidente, o Trump, que seria do mal, não, todos os presidentes dos Estados Unidos sempre fizeram investigações e espionagens contra autoridades do mundo inteiro. É assim que eles controlam o mundo.
com inteligência. A Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, e o Departamento de Estado foram os maiores responsáveis pela produção de documentos dos diferentes órgãos do governo estadunidense que monitoraram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mais de 5 décadas. O monitoramento foi divulgado pelo jornalista e escritor Fernando Moraes, biógrafo do presidente Lula, por meio de pedidos protocolados em 2019, que, segundo a Folha de São Paulo, abrangem o período de 1966 a 2019. Ao todo, foram produzidos 819 documentos, totalizando 3.300 páginas de registros. Até agora, foram identificados 613 documentos produzidos pela CIA, 111 pelo Departamento de Estado, 49 pela Agência de Inteligência da Defesa, 27 pelo Departamento de Defesa, além de 8 do Exército Sul dos Estados Unidos e 1 do Comando Cibernético do Exército. Ainda se aguardam respostas do FBI, do NSA, Agência de Segurança Nacional, e da Rede de Combate a Crimes Financeiros. O prazo para a resposta é de 20 dias úteis, prorrogáveis por mais 20, para informar se os dados estão fornecidos. Os documentos detalham, entre outros aspectos, a relação de Lula com a ex-presidente Dilma Rousseff, com autoridades do Oriente Médio e da China, além de planos militares brasileiros e dados sobre a produção da Petrobras. Os registros cobrem desde a ascensão de Lula no movimento sindical durante a ditadura militar até pouco após sua prisão injusta em 2018. Em 2013, o ex-analista da NSA, Edward Snowden, revelou documentos da agência indicando que a então presidente Dilma Rousseff e a Petrobras foram espionadas pelos órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Bom, agora eu imagino... o pessoal do canal 2 está perguntando cadê a enquete. Aliana, você vai ter que fazer um pouquinho agora de esforço e colocar a enquete também no canal 2 para a gente não esquecer. São 2 canais transmitindo. Quem pediu a enquete foi o Valmarcos Andi. Onde você ficou sabendo que os Estados Unidos espionam o Brasil há muito tempo? Canal do Leonardo Estopa, Léo ao quadrado, fiquei sabendo agora. Então, gente, olha, é muito importante que vocês participem aqui deste canal, que vocês vão ficar sabendo agora de coisas que talvez o resto da população fique sabendo daqui a 8 anos, que há 8 anos eu já falo sobre essas interferências e espionagens dos Estados Unidos. O Duplo Expresso, que foi mencionado aqui, ele é um veículo que nasceu depois das lives que eram realizadas no Cafezinho, com a participação do Wellington Calazans, que naquela época participava do Cafezinho, e nessas lives eu já falava isso. Então o Wellington Calazans, com todo respeito, ele só reproduziu aquilo que eu já falava há mais de um ano, antes de conhecer o Wellington Calazans. A enquete está no canal 2 também, e vamos nessa, vamos dar sequência aqui. O governo dos Estados Unidos monitorou Lula por mais de 50 anos e produziu 3.300 páginas de registros. Tá aqui. Informações foram obtidas pelo biógrafo do presidente, Fernando Moraes. A maior parte dos documentos foi produzido pela CIA. Estados Unidos analisaram de perto o cenário político brasileiro nas últimas décadas, diz Fernando Moraes. Jornalista e escritor, obteve 613 relatórios produzidos pelo governo dos Estados Unidos sobre o presidente Lula nas últimas décadas. Gente, é muito importante perceber que, neste momento agora, nós temos toda essa situação de relação do Brasil com outros países sendo exposta para a população brasileira. Para mim, isso é um alívio muito grande. Principalmente porque nós tivemos um golpe contra o Brasil, o golpe contra a Dilma, que foi protagonizado pelos Estados Unidos. Nós tivemos a rede social dos Estados Unidos influenciando pessoas no Brasil, a Lava Jato, que agora todo mundo que está aqui já sabe que foi uma operação dos Estados Unidos no Brasil. Tudo isso acontecendo para tomar a Petrobras, tomar o pré-sal, tomar as riquezas brasileiras e acabar com a política de estado de bem-estar social no Brasil. Para os Estados Unidos não interessa um Brasil crescido e industrializado. Para os Estados Unidos o Brasil tem que ser produtor eterno de grãos. Então essa situação, ela foi refutada, ignorada e... para muitos bolsonaristas, na época que eu falava isso, eu era chacota, né? Faziam hora com a minha cara, falavam que tudo era culpa dos Estados Unidos e assim por diante.
Agora nós temos uma coisa bem característica, que é os Estados Unidos sendo expostos por uma pessoa ligada ao Lula, que antes não falava absolutamente nada a respeito da questão dos Estados Unidos, mas agora a gente tem uma super exposição dos inimigos do Brasil de uma forma que a gente não tinha antes. E, obviamente, eu já consigo ver essa movimentação como a tão sonhada movimentação de politização do povo brasileiro. Ao contrário do governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, em que nós tivemos um governo de esquerda sem se preocupar com explicar para o povo a questão de que somos brasileiros, não adianta a gente pagar pau para os Estados Unidos, agora nós temos um governo que está preocupado, sim, em demonstrar para o povo brasileiro que, apesar dos Estados Unidos serem parceiros do Brasil no comércio internacional, eles não são aqueles amiguinhos do Brasil como os bolsonaristas tentam propagar. É uma coisa completamente diferente, é só interesse comercial, e no interesse comercial dos Estados Unidos não está incluída a indústria brasileira. É lógico, no interesse comercial dos Estados Unidos nós entramos como produtores de grãos, produtores de carne, jamais produtores de produtos industrializados. Por isso que a Lava Jato destruiu a indústria brasileira. Por isso que os Estados Unidos destruíram a indústria brasileira via Operação Lava Jato. Deixa eu colocar aqui comentários e peço para vocês que mandem um boa tarde, deixem o like, quem puder ajudar com Pix, e isso é muito importante, ajude com Pix, 31997692494, ajude também aqui no pix@estopa.com.br. Eu queria agradecer a Lucival, Vera, Cesário, Elis e Maria, que mandaram Pix hoje mais cedo, e queria agradecer a Maria, que mandou o Pix agora. Muito obrigado mesmo. Vamos nessa. Vamos trazendo aqui mais notícias. Estados Unidos analisaram de perto o cenário político brasileiro. Contarato repudia a espionagem dos Estados Unidos contra Lula. Grave e reiterada violação à segurança nacional brasileira. Afronta inaceitável à nossa soberania, afirmou o parlamentar. Nesse momento é hora de pressionarmos a direita para que se manifeste a respeito dessa afronta à soberania nacional, gente, porque uma coisa que nós podemos concordar é que existe um conflito entre a direita e a esquerda no Brasil. No momento em que tivéssemos um presidente que não fosse da esquerda eleito no Brasil, vamos imaginar o Fernando Henrique eleito no Brasil, ou vamos imaginar o José Serra eleito no Brasil. Eu acho que seria uma vergonha se a esquerda comemorasse a espionagem de um José Serra. Eu acho que seria vergonha a direita comemorar uma espionagem de 50 anos contra o presidente Lula, que obviamente se estendeu a várias outras autoridades. Se o presidente Lula foi espionado por 50 anos, você acha que o Collor não foi espionado? Você acha que o Fernando Henrique não foi espionado durante todo esse tempo? Sim, o crescimento econômico do Brasil, a política externa brasileira, ela está toda sendo controlada por uma inteligência dos Estados Unidos, que nem é a BIM paralela. É a inteligência oficial dos Estados Unidos prejudicando diretamente o crescimento brasileiro. E é por isso que nós temos alguns movimentos que acontecem de uma coincidência muito grande, né? Quando vai acontecer uma determinada coisa dentro do Brasil, essa coisa acaba acontecendo com uma coincidência muito grande de um acontecimento dos Estados Unidos. E essa espionagem dos Estados Unidos, aprofundando nessa questão dos Estados Unidos, é muito importante dizer que essa relação do Brasil com os Estados Unidos, ela azedou quando o Brasil começou a beneficiar o café. Lá no início da relação Brasil e Estados Unidos, o Brasil era responsável pelo fornecimento do café in natura. Café in natura é o café antes de ser processado. Quando o Brasil decidiu começar a beneficiar o café, que era o que os Estados Unidos faziam, beneficiar o café dentro do Brasil, para vender o café já beneficiado para o resto do mundo, começou aí uma grande guerra econômica e comercial entre Estados Unidos e Brasil. E no primeiro movimento do Brasil em direção ao fortalecimento da sua indústria, que naquele caso foi o refino do café, produzir o café solúvel com os grãos brasileiros, nós já tivemos esse problema com os Estados Unidos. A partir daí, o bicho começou a pegar entre Brasil e Estados Unidos, e as interferências dos Estados Unidos no Brasil, elas se intensificaram.
os Estados Unidos sempre tiveram protocolos para lidar com o Brasil. E em todos os protocolos dos Estados Unidos, o Brasil ele era referenciado e protocolado como quintal dos Estados Unidos para produção de produtos agrícolas. Os Estados Unidos nunca conseguiram aceitar a ideia de um Brasil industrializado. Sempre era o Brasil extraindo tudo que tem para mandar para os Estados Unidos para que fosse beneficiado nos Estados Unidos. Então, desde o governo militar, que foi quando nós tivemos um Brasil que começou a investir na indústria interna, desde aí nós tivemos muita espionagem e muita interferência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que foram responsáveis por colocar o governo militar brasileiro no poder, romperam com o governo militar brasileiro quando o governo militar começou a beneficiar o café dentro do Brasil. Então olha que coisa bem interessante, né? A ditadura militar ela foi implantada no Brasil com o apoio dos Estados Unidos. No momento em que a ditadura militar brasileira começou a investir na indústria brasileira e nós tivemos esse rompimento comercial com os Estados Unidos, que o Brasil falou, agora a gente não vende mais o grão de café, agora a gente vai vender o café solúvel. Nós tivemos uma briga entre Estados Unidos e Brasil que começaram a difamar o café brasileiro ao redor do mundo. Então, por todo mundo, o café brasileiro começou a ser propagado como um café cheio de doenças. Tivemos interferência dos Estados Unidos realmente espalhando doença na vegetação de café, nas plantações de café do Brasil. Então isso é uma coisa que acontece há muito tempo e esses estudos que existem no Brasil, lembro, vários estudos nesse sentido, vários registros do Itamaraty neste sentido, vários registros das próprias Forças Armadas demonstrando essa interferência dos Estados Unidos, eles precisam ser publicados, divulgados para que o brasileiro tenha um pouco mais de instrução a respeito da política internacional. A gente está vivendo uma situação em que o Brasil está muito fechado naquela ideia superficial do bolsonarismo, né? De que, olha, vamos ser parceiro dos Estados Unidos, é o maior do mundo. É o maior do mundo, mas não quer o Brasil crescendo, quer o Brasil para trás. E aí tá um pouquinho de evidências para a gente começar a trabalhar em cima disso. Tá aí o comentário da Glaze, que é muito importante. Agora eu acho que esse comentário da Glaze deveria ser repercutido por todas as autoridades brasileiras, tanto de direita quanto de esquerda, porque a espionagem foi contra uma autoridade brasileira e podem ter certeza que os Estados Unidos espionaram também o presidente Lula. Tá aí, a arapongagem estadunidense é uma afronta à soberania nacional. Vamos ver o que vão dizer os patriotas a respeito dessa afronta à soberania nacional. Vamos ver o que os patriotas vão falar, porque ser patriota somente para o Bolsonaro ganhar é um pouco de vergonha. Tem que ser patriota e falar, se é o presidente brasileiro, os Estados Unidos não podem espionar, né? O presidente do PT afirma que, sobre a arapongagem dos Estados Unidos no Brasil, vão lançar novas luzes sobre os crimes da Lava Jato. Então tá aí, né? Nós teremos uma revisão total sobre a impressão do brasileiro a respeito da Lava Jato, porque quanto mais os Estados Unidos aparecem por trás da Lava Jato, maior a possibilidade de implicar o Moro, o Dallagnol e essas pessoas em crimes contra a segurança nacional, crime de traição, todos os crimes possíveis para pessoas que eventualmente pactuem com outro país para destruir uma política interna. Então agora os elementos vão sendo encaixados e a gente tem uma possibilidade ainda maior de ver o Sérgio Moro, Dallagnol e essas pessoas juntos em processos realmente fortes contra eles. Agora, tudo aquilo que a gente dizia que era a teoria da conspiração começa a fazer mais sentido. Em depoimento à Polícia Federal, Ramagem entrega ex-assessores como responsáveis pela BIM paralela do governo Bolsonaro. Então vamos partir para o caso Ramagem, mas deixa eu pular aqui nesse momento nos comentários e pedir para vocês que, por favor, compartilhem para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Deixem o like, deixem uma boa tarde. Essa boa tarde faz o algoritmo do YouTube ficar bem feliz. Tenho fobia dos Estados Unidos, disse aqui Maria Helena Mendes. Se receber uma viagem para lá, recuso. Ivana Panhota, boa tarde. Alair Guerreiro Padovani, Lauro Filho, boa tarde, Léo. Zildelma Lidelmo, estou ansiosa para assistir o documentário A Verdade Vencerá. Nós estamos falando aqui do documentário que o Brasil 247 vai fazer. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer o Paulo, que mandou aqui uma ajuda em Pix, e lembrar que você pode ajudar no 31997692494. E as pessoas estão aqui comentando, deixa eu trazer os comentários aqui na esquerda. Quero novidade em saber que os Estados Unidos investigam o governo brasileiro. Fernando Costa. Bom, tem 8 anos que eu falo sobre isso aqui.
Manuel Sobrinho manda um boa tarde. Você era chacota, nunca deixou de ser. Bandidolatra. Trump. Xandão, corre que dá tempo. Realmente, aqui a gente tem uma demonstração básica desse... Olha só, a demonstração do viralatismo que eu tô comentando. Esse perfil aqui, ele tem, né, uma estátua da liberdade e tá pedindo o Trump para pegar o Xandão. Então daí você consegue ver como que existe dentro do Brasil uma cultura de submissão aos Estados Unidos, uma cultura de viralatismo, que é o que agora parece que o progressismo vai combater no Brasil, nesse momento em que o progressismo tá jogando a merda no ventilador e falando com todo mundo. Gente, vamos parar de bater palma para os Estados Unidos, vamos parar de pagar pau para os Estados Unidos, porque no final da fritada dos ovos, os Estados Unidos são inimigos nossos porque nunca deixaram a gente se desenvolver. Sempre teve uma interrupção do desenvolvimento brasileiro pilotada pelos Estados Unidos. Então agora é hora de criar vergonha. A prova de que os Estados Unidos possuem poder de pilotar a mente de alguns imbecis dentro do Brasil tá aí, ó. Esse perfil que se levanta agora em nome do Trump, né, apoiando o Trump e mandando o Xandão fugir porque o Trump pegaria o Xandão. Tatiana Marta, verdade, Leonardo, minha avó sempre falou que os Estados Unidos sempre quis dominar o Brasil, mas não conseguiria. Sempre quiseram a Amazônia, quase que o Bolsonaro entregou, tá, gente? É importante lembrar que os Estados Unidos sempre quiseram a Amazônia e quase que o Bolsonaro pegou. A enquete aqui no canal 2 deu 69% ficaram sabendo disso no canal Leonardo Estopa, 21% ficaram sabendo disso no Léo ao Quadrado e 8% apenas ficaram sabendo agora, o que significa que o pessoal aqui já conhece esse trabalho há mais tempo. Agora vamos passar para a questão, né, a progressão da questão do Bolsonaro. Eu peço para vocês mais uma vez que compartilhem para a gente aumentar o alcance, isso é muito importante. Em depoimento, a Polícia Federal Ramagem entrega ex-assessores como responsáveis pela BIM paralela do governo Bolsonaro. Estratégica do Ramagem agora bem desenhada, tá, gente? O que acontece? O Ramagem, ele entendeu que bater de frente com o Bolsonaro é a perda de uma oportunidade política e a perda também de uma oportunidade de autoproteção. Porque nesse momento, o que a justiça quer é o Ramagem preso fazendo delação premiada. Mas o Ramagem é deputado. Como deputado, é mais difícil prender o Ramagem. Se começar antes da prisão do Ramagem uma guerra entre Ramagem e Bolsonaro, se o Ramagem entregar tudo, a situação fica bem complicada. Então, nesse momento, se o Ramagem conseguir pular fora de tudo, vai ser bom para ele. Mas a gente sabe que é bem difícil isso, porque o Ramagem gravou e encontraram no celular dele a gravação do Ramagem negociando com o Bolsonaro o uso da BIM paralela para proteger o Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então o crime já está cometido, está provado, não dá para dizer que o Ramagem vai conseguir escapar. No entanto, ele como investigado, ele pode falar qualquer mentira que ele quiser no depoimento, não interessa. O máximo que pode acontecer é o que provavelmente vai acontecer. Depois das eleições, o Ramagem preso para fazer as delações premiadas. Então estamos indo num caminho bem interessante para quem lá atrás imaginava a possibilidade de tudo terminar em pizza. Nós temos um momento muito legal agora na questão das investigações contra o Bolsonaro, em que o Bolsonaro está sendo metralhado por investigações. Dia após dia, novos dados das investigações contra o Bolsonaro vão chegando. O Bolsonaro não está sendo investigado por um crime, mas uma sequência tão grande de crimes que nem a sociedade brasileira ainda entendeu que o Bolsonaro vai ser condenado a mais de 100 anos. Essa coisa de o Gonê não quer apresentar a denúncia é uma questão de estratégia para fugir do período eleitoral que nem o STF quer mais, a própria Polícia Federal e o STF já querem o Bolsonaro denunciado agora. Mas de qualquer forma, que o Gonê sofra essa pressão e que decida. Esse chefe da ABIN atribuiu a responsabilidade pela estrutura clandestina a 2 ex-servidores da agência, Marcelo Bormevé e também Jean Carlos Gomes. Por que é fácil colocar a culpa nesses, tá, gente? Eles já estão enquadrados no processo. A ideia é não colocar mais pessoas. É claro que nós estamos falando do crime de organização criminosa. A organização criminosa ali, né, estabelecida na ABIN, ela vai arrastar essas pessoas e vai colocar essas pessoas numa situação que é a situação da delação premiada.
a delação premiada, que visa achar todo o esquema criminoso e, além de achar todo o esquema criminoso, quem é o chefão do esquema criminoso. Quem fizer a delação primeiro ganha mais. Ganha o quê? Possibilidade, por exemplo, de cumprir a pena em casa, não ficar preso. Quem omitir coisas durante a delação pode perder o acordo e voltar para a cadeia. Então, é o melhor dos mundos nas investigações contra o Bolsonaro essa circunstância em que várias pessoas estão no mesmo crime, porque a delação, neste caso, é possível. Organização criminosa. Vamos lá. Ex-diretor da Agência Geral, da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e deputado federal Alexandre Ramagem atribuiu a 2 ex-assessores a responsabilidade pelo funcionamento da chamada ABIN paralela, que teria monitorado ilegalmente ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse ponto aqui é só para deixar bem claro que serão presos. Não tem possibilidade dessas pessoas conseguirem ser absolvidas porque o Brasil faz justiça? Não, o Brasil não faz justiça. A justiça brasileira faz negócios. Só que nesse caso não dá para fazer negócio com os caras que acabaram espionando os próprios ministros do STF que vão julgá-los, né? Segundo a coluna do jornalista Fausto Macedo, do jornal Estado de São Paulo, as declarações foram feitas à Polícia Federal nessa quarta-feira, no âmbito do inquérito que apura o suposto esquema de monitoramento ilegal feito por agentes da ABIN. Abre aspas, ao tentar se esquivar de responsabilidade pela estrutura clandestina, Ramagem indicou os nomes do policial federal Marcelo Araújo Bormevé e do sargento do Exército Giancarlo Gomes Rodrigues, ambos presos desde quinta-feira, dia 13, na Operação Última Milha. Destaca um trecho da reportagem. Durante o depoimento, Ramagem foi submetido a mais de 100 perguntas. Olha, tecnicamente falando, o Ramagem, como acusado, que agora ele já é acusado, ele não precisa responder verdades, nem precisa responder as perguntas. Ele tem o direito de ficar calado. A estratégia do Ramagem nesse momento, que é uma estratégia muito válida, mas não vai dar certo, porque a vítima, nesse caso, é o próprio Supremo Tribunal Federal, a estratégia dele é tentar dar um momento, tirar a coisa da opinião pública. Enquanto está todo mundo falando sobre isso, qualquer coisa que o Ramagem fizer vai virar notícias, qualquer coisa que o Ramagem fizer vai contar realmente contra ele. Então, já existem pessoas presas. Vamos colocar a culpa em quem está preso e vamos deixar os que não estão presos fora disso. Aí vão tentar culpar aí o Bormevé e o Giancarlo. Mas essa técnica não vai funcionar porque o Ramagem já está amarrado nas investigações. Ele vai tentar dar sequência à campanha política dele, mas o Ramagem, se a Câmara dos Deputados, que é a única proteção que ele tem, por isso ele não está preso, tá, gente? De uma forma muito simples. Se o Ramagem não fosse deputado, ele já estaria preso, assim como o Bormevé está preso, o Giancarlo Gomes está preso. Se não fosse a questão do Ramagem ter essa prerrogativa de deputado, ele já estaria fazendo acordo de delação premiada. No entanto, lembrando que outros chefes e ministros do bolsonarismo estão na cadeia, foram presos, não conseguiram cargo como deputado, senador, estão presos. Nesse caso, nós estamos com um Ramagem que, enquanto estiver em condições de negociar e fazer essa, entre aspas, esquiva dos processos, ele vai fazer. Mas o caso não vai ser conduzido ao esquecimento, como pensa o Ramagem. Estratégia dele, que é uma estratégia bem semelhante à estratégia de todos os políticos quando o caso explode, vamos esperar o povo esquecer disso para eu negociar o que aconteceu diretamente com os ministros. Os ministros não vão negociar isso com o Ramagem porque eles foram vítimas do que aconteceu. O Ramagem não tem um poder muito grande de negociação, porque apesar do Ramagem ter dinheiro de emendas parlamentares, o Ramagem não tem um cargo executivo. No executivo dá para o cara fazer muita coisa. Para um governador negociar com o ministro do STF é fácil. O governador fala, olha, eu vou asfaltar a estrada que vai até sua fazenda. Aí o ministro do STF pensa bem, quer saber de uma coisa? Vamos deixar esse cara fora da cadeia, né? Técnica do Aécio Neves, por exemplo. Vamos deixar esse cara fora da cadeia, que esse cara vai colocar 100 milhões de reais no asfalto para chegar asfalto até minha fazenda. O presidente da República... Claro, o Lula é presidente agora, mas é preciso falar sobre o poder de negociação de um presidente da República. Chega um processo, o bicho vai pegar para o presidente da República, o presidente vira para o procurador-geral da República e faz a mesma proposta. Olha aqui, ô Aras, não manda esse processo da Covid para frente, não. Deixa esse processo da Covid arquivado. Eu não posso passar dinheiro para sua conta, senão vai ser propina. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou beneficiar a sua fazenda com uma estrada nova,
Ou então eu vou valorizar o bairro aquele bairro que você construiu um prédio, eu vou valorizar colocando estrutura disso, daquilo. O presidente, o governador e o prefeito, eles podem gerar regalias para pessoas do Ministério Público, podem gerar regalias para pessoas do Poder Judiciário, e essas regalias não vão ser vistas como propina, porque são serviços públicos, como, por exemplo, o aeroporto na casa do parente do Aécio. E essas regalias, elas acabam comprando decisões. E o Ramagem não pode fazer nada. Ele tem ali uma verba de emenda parlamentar, mas tem seu distrito. É muito difícil o Ramagem conseguir negociar a sua escapatória. Então, depois das eleições, eleito ou não, o Ramagem, ele vai responder por esses processos. Agora eu imagino que a Câmara talvez não esteja disposta a rodar o Ramagem, apesar de que vai, porque várias pessoas dentro da Câmara e dentro do Senado foram espionadas pela ABIN paralela. Então, nesse caso da ABIN paralela, nós temos uma tendência muito clara de condenação. Primeiro, quem fez a porcalhada toda é gente que não é importante. Bolsonaro, que já está na porta da cadeia, Ramagem, esse Bormevé e esse Giancarlo não são pessoas que possuem influência para conseguirem escapar da acusação do caso da ABIN paralela. Então serão condenados. O timing que é o detalhe. Para as pessoas que não são politicamente importantes, a cadeia já abriu as portas. Os outros envolvidos na ABIN paralela já estão na cadeia. Para pessoas que possuem um certo grau de importância na política, mas não possuem foro privilegiado, existe a possibilidade da porta da cadeia abrir de uma hora para outra. Nós estamos falando do Carlos Bolsonaro. Claro que a prisão do Carlos Bolsonaro poderia ser utilizada politicamente para falar que o Carlos Bolsonaro foi preso só para prejudicar o Bolsonaro durante a campanha para prefeito. Então eu acredito que o Carlos Bolsonaro entre na mesma situação do Bolsonaro. Flávio Bolsonaro também pode entrar na mesma situação do Bolsonaro. Deixa para dar cepada depois das eleições para não politizarem a prisão, o processo, né, o indiciamento que já aconteceu, mas oferecimento da denúncia. Tudo isso são possibilidades. Agora, uma coisa é certa, não dá para imaginar a possibilidade do Ramagem, do Bolsonaro, ou dessas pessoas serem beneficiadas como o Aécio e como o Temer, com um, entre aspas, perdão dos crimes, porque dentre as pessoas que são vítimas do Ramagem, são vítimas do Bolsonaro, são vítimas da ABIN paralela, existem senadores, deputados e ministros do STF. Então agora é só a coisa continuar. Dentro da estratégia como público, o Ramagem e o Bolsonaro estão fingindo que continuam amigos. O Bolsonaro continua apoiando a campanha do Ramagem e a gente não vai ter aquela tradicional troca de tiros, e nem precisa. Enquanto o Ramagem não estiver preso, o próprio Mauro Cid, ele esperou muito tempo para ver se o Bolsonaro conseguiria reagir, conseguiria tirá-lo da cadeia. Enquanto nós não tivermos o Ramagem preso para realmente ter um motivo para atacar o Bolsonaro, entregar os outros áudios que ele possui, a tendência natural é que o Ramagem fique caladinho. Porque não tem porquê ele entregar o Bolsonaro, que pode sim representar um capital político. Eles ainda acreditam de todo coração que o Bolsonaro ladrão de joias pode gerar votos. Vai me falar que o povo brasileiro, alguns inteligentes, não sabiam disso. Tem um documentário com o economista Mor que fala sobre isso, países espionando há muitos anos. José Geraldo, eu falo sobre isso desde o início do meu trabalho, já li documentário sobre isso, já vi artigos sobre isso. Essa espionagem dos Estados Unidos está no meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo político, mas o povão não acredita. O povão acha que é teoria da conspiração. Francisco José Rodrigues lembra que o Ramagem espionou Gilmar Mendes e o Ramagem espionou também o Arthur Lira. Celina Barbosa manda um boa noite. Minha cidade é pequena, mas se caçar vereadores por rachadinha não fica para pagar a luz. Rachadinha é uma coisa muito tradicional, até por isso que acabaram aceitando perdoar o Bolsonaro no caso das rachadinhas, porque é uma coisa que acaba acontecendo mesmo, e tanto na direita quanto na esquerda. Dando sequência para o Sapeca, que está cada vez mais legal, tá aqui, ó, Sérgio Moro cometeu crime de lesa pátria, diz Garcia sobre grampo em poder de Youssef. Isso tudo é muito grave. Esses crimes livres, leves e soltos ameaçam a democracia, visto que usaram a justiça para perseguir, prender desafetos pessoais e políticos. Vide presidente Lula, afirma ex-deputado. Então agora, toda essa pressão que está acontecendo para que o Sérgio Moro seja colocado dentro do processo que investiga o caso da ABIN paralela,
Essa pressão é muito interessante, porque através dessa pressão, nós teremos uma conclusão, né? Toda a população falando sobre isso, nós teremos o afastamento de um problema muito sério, que é a população chamar todo tipo de operação contra essas pessoas da direita como sendo perseguição política. Até hoje existem os teóricos que acham que o Bolsonaro vendeu as joias, mas ele podia vender, que o STF está perseguindo, que o Bolsonaro não tentou o golpe do dia 8 de janeiro, que o Bolsonaro não fez nada no caso da BIM paralela. Existem pessoas que acreditam nisso ainda. Contra essas pessoas que acreditam nisso, existe essa importância da superexposição. Várias autoridades, jornalistas, comentaristas, todos falando, porque a inclusão do Sérgio Moro como parte da BIM paralela é a cereja do bolo, porque a BIM paralela é uma organização criminosa. O Sérgio Moro fez uso da BIM paralela. Ele, incluído na organização criminosa, ele não vai simplesmente sumir como senador. Ele não vai apenas deixar de ser senador. Ele vai para a cadeia. Então, todo aquele sonho da possibilidade do Moro ir para a cadeia, aquele sonho da possibilidade da gente ter a prisão do Moro, do Dallagnol, dessas pessoas, agora ele começa a ficar muito claro. Hoje, somente hoje, nós tivemos duas coisas apontando bem para o Sérgio Moro. A possibilidade do Sérgio Moro ter trabalhado para os Estados Unidos, que é uma coisa que eu venho falando há muito tempo e eu acredito realmente que o Sérgio Moro trabalhou para os Estados Unidos, e isso é um crime, né, de traição. E também esse Sérgio Moro que operou ilegalidades na BIM paralela. Então, traição, organização criminosa, tudo isso completa nosso sonho de ver o Sérgio Moro realmente dentro da cadeia, não apenas deixando o Senado e ficando falando bobagem como o Dallagnol, mas efetivamente preso. Muito obrigado aqui às pessoas que estão participando aqui. E me pergunta se eu cortei o cabelo. Não, cada dia o cabelo está diferente, isso é normal, mas eu só passei aqui um creme de pentear. Dom Sebastião Estopa, vale lembrar que essa espionagem contra o Lula é um atestado de idoneidade, haja vista que não apareceu nada sobre corrupção, porque se estivesse, certamente Moro teria usado. Pronto. Muito importante essa colocação do Dom Sebastião, tá? Nesse momento, a pergunta que nós precisamos fazer aqui, que é uma pergunta muito tranquila e simples, é: se o Ramagem investigou, se o Ramagem operou essa BIM paralela dentro do Brasil, se eles tivessem realmente alguma coisa dentro do Brasil para falar durante esse período Bolsonaro contra a esquerda, contra o Lula, certamente eles teriam divulgado. Agora, vamos falar sobre a espionagem dos Estados Unidos contra o presidente Lula. Levando em conta que os Estados Unidos trabalharam muito pela prisão do Lula, pilotaram a Operação Lava Jato, se os Estados Unidos tivessem encontrado qualquer coisa contra o Lula, eles teriam passado para o Moro, que era o cachorrinho dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, se durante todo esse tempo os Estados Unidos vêm espionando o Lula de fora, e se durante todo esse mandato do Bolsonaro a BIM paralela vem espionando Lula e etc., nós podemos dizer que, sem medo de errar, aqui está bem difícil encontrar qualquer coisa contra o Lula, o que acaba trazendo a conclusão de que não vão encontrar nunca e que não tem nada contra o Lula. Fernando Costa diz: faz tempo que os Estados Unidos nunca prestou, tem que fazer negócios com a turma do BRICS. Olha, os negócios com os Estados Unidos, eu até queria dizer que quando eu faço essa crítica, Fernando Costa, eu digo que os negócios dos Estados Unidos com os Estados Unidos nunca deverão ser interrompidos, mas a gente não pode olhar para os Estados Unidos e ter a ilusão que dos Estados Unidos viria qualquer coisa boa para o Brasil. Não há possibilidade da gente ver os Estados Unidos fazendo qualquer coisa em favor do Brasil, porque é uma disputa. Se os Estados Unidos fizerem qualquer movimento em favor do Brasil, a tendência natural é que esse movimento seja em favor dos Estados Unidos e acabe tendo um efeito colateral de beneficiar o Brasil. Mas nunca vão criar qualquer tipo de movimento em favor do Brasil. Isso é incompatível com a ideia das relações internacionais, isso é totalmente incompatível. Até o Brasil, quando o Lula criou, o Lula obviamente é politicamente bonito falar que o Brasil estava ajudando Angola por causa da dívida histórica. Não! O Brasil estava criando linhas de crédito com Angola para mandar construtoras brasileiras desenvolverem obras em Angola, mas para o bem do Brasil. Há negócios internacionais, nesses negócios internacionais, esses países que parecem que estão sendo
beneficiados por um Brasil de coração muito grande, eles estão ali comprando serviços desenvolvidos brasileiros, porque é muito difícil imaginar que uma empreiteira brasileira vai concorrer com as empreiteiras dos Estados Unidos dentro dos Estados Unidos, dentro do Canadá. Mas uma empreiteira brasileira, ela vai disputar e pode ganhar dentro de Angola. Para conseguir ganhar, qual que é o papo bonito? Nós estamos ajudando nossos parceiros, né? Que coisa maravilhosa, nós temos um coração muito bom, isso é tudo estratégia. No cenário geopolítico, os países são concorrentes, podem não ser inimigos de guerra, mas são concorrentes. E se for preciso puxar o tapete, vão puxar o tapete sim. Parar com essa coisa de ilusão, de achar que existe aí uma parceria internacional. Não, parceria internacional através dos institutos, né, do desenvolvimento internacional é comum, né? Comércio internacional, Organização Internacional do Comércio. Agora, a possibilidade que essa parceria se estenda a ponto de ser não benéfica para um país grande como os Estados Unidos, mas benéfica para o Brasil, isso é utopia, isso é ilusão total. 6 dias para a PGR decidir se prevarica. Não é isso não, J. Ferreira. A PGR, nesse caso, ela vai decidir se pede mais diligências ou se oferece a denúncia já, porque a Procuradoria, para quem está preocupado, eu queria dizer que a Procuradoria-Geral da República já se manifestou que vai oferecer denúncia. A Procuradoria-Geral da República não vai perdoar o Bolsonaro dos crimes, não tem jeito. Mas a Procuradoria-Geral da República está querendo julgar as denúncias para depois das eleições, para não politizarem. Então, se a Procuradoria-Geral da República perder esses 6 dias e pedir novas diligências, é absolutamente geral, absolutamente normal. O Ministério Público às vezes faz isso, pede novas diligências, faz parte. O João dos Santos Rocha passou na segunda fase da OAB, passei, agora tem que fazer o registro, falar com você que eu tô brincando com a Luísa, fazendo uma coisa, fazendo outra, e não fui fazer o registro ainda, porque falta só isso que está faltando, uma foto com terno. Uma foto atual com terno. Não tenho uma foto atual com terno. Vou ver se eu subo agora. Já mantenho essa camisa aqui. Já que você lembrou, muito obrigado, João dos Santos Rocha. Muito obrigado por ter lembrado que eu vou fazer essa foto agora, porque já estou até com vergonha de não ter apresentado, né, tudo lá na OAB para fazer o registro. Já chegou o certificado de aprovação, mas não fiz o registro. Vamos nessa. Deixa eu trazer aqui. Só para falar um pouquinho mais de política internacional, está aqui na Fórum. Biden vai deixar disputa contra Trump até domingo. Avaliam aliados próximos. Eu, particularmente, não diria que essa avaliação é precisa, tá, gente? Porque o Biden, ele tá tão louco, mas tão louco, que ele tá disposto realmente a desafiar tudo e todos e continuar candidato. Mas pode ser. O presidente já estaria conformado com a pressão que vem sofrendo desde o desempenho desastroso no debate contra Trump. Biden deve abrir mão da candidatura e apoiar sua vice, Kamala Harris. Para quem tem medo do Trump, eu não sou um dos que tem medo do Trump, para quem tem medo do Trump, pode ser que a gente tenha a continuidade dos Estados Unidos promovendo guerra ao redor do mundo, porque, pelo menos nas pesquisas, a Kamala Harris está bem à frente do Trump. Então existe essa possibilidade de substituição do Biden, e com a substituição do Biden é praticamente garantida a vitória da Kamala Harris, porque nós temos nos Estados Unidos toda uma estrutura de comunicação que está nas mãos dos fazedores de guerras, e esses fazedores de guerras estão realmente contra a vitória do Trump, até porque o Trump prometeu acabar com as guerras. Então, nesse momento, a gente começa a ver aí a possibilidade do fim da candidatura do Trump. Eu queria deixar bem registrada aqui a minha opinião de que o governo do Biden e o governo do Obama espionaram o Brasil. O governo Trump, a única coisa que o governo Trump fez contra o Brasil foi tirar uma foto com o Bolsonaro. E olha, digo que foi um ato até em respeito ao eleitor brasileiro que votou no Bolsonaro. E o outro ponto, né, que é um ponto extremamente importante a dizer sobre o Trump, é que o Bolsonaro tinha tanta moral com o Trump que o Bolsonaro teve o aço brasileiro taxado pelo Trump, mas os grãos não. Então o Trump deu sequência na política externa em relação ao Brasil, que é a mesma política externa. E deixa eu dizer para vocês que eu tô vendo que muitas pessoas estão chegando hoje aqui e parece que não estavam sabendo que tem essa live rolando, gente, todos os dias, às 5 horas da tarde, aqui no canal Leonardo Estopa,
tem o Giro de Notícias e eu gostaria de pedir para vocês que ajudem a compartilhar com os colegas, tragam as pessoas para participarem do chat aqui no Giro de Notícias. Todos os dias, quando eu falo todos os dias, é de segunda a sexta. Então amanhã tem o Giro de Notícias aqui, mas a live da noite continua. Daqui a pouquinho, às 10 horas da noite, neste canal, antes era 10h30, tá? Agora passou para as 10 horas da noite. Às 10 horas da noite, nesse canal, tem análise do Estopa. Durante a análise do Estopa, eu vou fazer questão de aprofundar nesses temas. Caso da BIM paralela é só complementações, então devo aprofundar bastante sobre esse caso relacionado ao Brasil e Estados Unidos, relações do Brasil e dos Estados Unidos e como que isso pode impactar na política interna brasileira. Muito obrigado, agradeço o carinho de vocês e até mais.